Olá. Seguindo sobre os Estados nacionais modernos, vamos falar um pouquinho sobre os aspectos econômicos do Estado moderno. A principal característica econômica do Estado moderno é o mercantilismo. O mercantilismo tem muito pouco a ver com o sistema capitalista. Apesar de muitas pessoas dizerem que o mercantilismo é a fase pré-capitalista ou uma fase de capitalismo de Estado, na verdade, mercantilismo é mercantilismo, capitalismo é capitalismo. Embora que a burguesia tenha um dos seus principais momentos de desenvolvimento no interior do mercantilismo. Mas o mercantilismo é caracterizado por algumas coisas que contrariam o sistema capitalista liberal. Por exemplo, o intervencionismo, o sistema de concessões e o sistema de proteção. Essas três características, né, protecionismo, concessionismo e controle do Estado sobre a economia, são diametralmente opostas àquilo que o sistema capitalista liberal determina como forma de organizar a economia. Não é o mercantilismo quem inventa o capitalismo, isso é muito importante que se diga. Hoje já se sabe, especialmente a escola austríaca de economia, que é também conhecida como escola ultraliberal, ou alguns até preferem chamar de escola anarcocapitalista, porque é uma escola que não gosta da ideia de governos, mas de que o próprio sistema capitalista governe livremente a sociedade. Esta escola defende a ideia de que, antes do mercantilismo, as guildas exerciam um poder muito mais sofisticado sobre o processo de capitalismo. O livre cambismo, o livre comércio, o livre associativismo, tudo isso que era característica das guildas de antes do sistema mercantilista, lá no processo entre a independência das cidades e a formação dos Estados nacionais modernos, isso mostra que o capitalismo já existia. Na verdade, o mercantilismo não inventa o capitalismo, ele é, na verdade, um desvio no caminho do sistema capitalista. Ok, mas o que caracteriza o mercantilismo? Primeiro, repetindo, primeiro é o intervencionismo estatal. O governo tem controle sobre todas as coisas. E uma das coisas que o governo resolve controlar é a moeda, a emissão de moeda. A gente pensa que isso é uma coisa natural, né? Que todo mundo tem que usar a mesma moeda. A chamada moeda de curso forçado. Moeda de curso forçado, que é aquela moeda que você obrigatoriamente tem de usar dentro de um determinado território. Então, por exemplo, no Brasil, a escola que você estuda não pode cobrar as mensalidades em dólar, em euro, em libras esterlinas. Se a diretora resolver fazer isso, ela pode ser presa. Isso é crime contra o sistema financeiro. Você não pode ir a uma agência bancária e depositar dólares. Você pode até comprar dólar pagando o imposto da compra do dólar, mas não pode depositar dólar na sua conta. Por que não? Porque o real é a moeda de curso forçado. E essa foi a primeira característica do sistema mercantilista. O governo controla a emissão de moedas. O governo diz qual é a moeda nacional. Isso vai favorecer o enriquecimento dos reis. Isso não favorece a burguesia, isso não favorece o sistema capitalista. A segunda característica é o sistema de concessões, ou seja, todos os negócios, em princípio, pertencem ao rei. E ele, como é bonzinho, ele concede a alguns burgueses direito de fazer isto ou aquilo neste ou naquele lugar. Antes, as corporações de ofício já controlavam também quem podia fazer e quem não podia fazer, através das guildas, que eram associações de comerciantes, e das corporações de ofício, que eram associações de artesãos. Mas havia uma liberdade muito grande, porque as próprias guildas e corporações de ofício é que decidiam quem e em que condições podia fazer. Agora, quem toma essa decisão é o rei. Então, a primeira característica é o controle monetário, segunda é o controle dos negócios. A terceira característica é o protecionismo. Aquelas pessoas que pagam imposto para o rei passam a ter leis, especialmente leis tributárias, que protejam os seus interesses. Enquanto isso, elas passam a ser perseguidas por reis de outras
outras nações, de outras esferas. Isso vai acabar criando a consequência desse processo de concessões e de protecionismo é a chamada territorialização do sistema econômico. E isso será a grande causa de guerras entre o século XV e século XX. Todas as guerras que aconteceram nesse processo, nesse período de 5 séculos, foram mais de 1000 guerras que aconteceram, têm causas territoriais. Qual é a principal causa territorial? Onde eu cobro imposto, eu protejo as pessoas. Onde eu não cobro, eu não protejo. E aí acontece que o capital tem interesse que vai além dos territórios protegidos por um determinado rei. E aí você é protegido por um e perseguido por outro, e isso acaba colocando os interesses capitalistas em choque.